Jogo de Cintura. Está no ar mais um Jogo de Cintura, um programa incrível que a gente tem mulheres maravilhosas para trazer para você informação, conhecimento, saberes, provocar muitas vezes inquietações, estranhamentos, para que a gente possa refletir sobre algum tema que sempre é um tema muito interessante. A gente está aqui com Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shop, completo para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E aqui essa seletas mulheres maravilhosas de Santa Maria, a nossa querida Neila, a Núbia e a Aline, que estamos aí tomando essa semana, né, gurias? Que semana grandiosa, de muitos temas importantes. E agora, um tema, olha só o tema de hoje. Se hoje, agora, 2023, sou uma mulher forte, é porque fui criada por uma delas? Verdadeiro, falso ou depende? Será que a fortaleza que nós nos tornamos é porque nós fomos criadas por outras mulheres que também são fortes ou até mais fortes do que a gente? Eu sim. Eu sou muito parecida com a minha mãe e reconheço, consigo fazer essa avaliação assim, do quanto ela era determinada, o quanto ela representava na família, e eu acabei assumindo esse papel também de ser o para-raio na família, sabe? Que tem as vantagens e tem as desvantagens, porque tu sofre muito também, né? E eu vejo que minha avó era uma mulher muito forte também. Ela viuvou, enfim, teve 12 filhos, ela não saiu da casa dela, ela sempre se autodeterminou. E eu vejo assim que a minha mãe também sempre foi uma pessoa com muita determinação e foi referência, assim, eu já referi em outros programas, que a gente morava numa cidade pequena, meu pai foi prefeito muitas vezes lá, e até diziam assim, que ele conseguia ganhar as eleições por causa dela, da determinação que ela tinha, né? E tanto assim que a gente, enquanto filhos, se tinha que queria algum passeio, alguma coisa, a gente sabia que nós tínhamos que nos remeter à mãe, porque a mãe é que decidia. E eu vejo o meu filho, uma vez eu vi ele dizendo pros amigos, os guris disseram não sei o que para ele, fala com teu pai, vê se tu pode ir. Não, eu tenho que falar com a minha mãe. Então eu acho que a gente reproduz as relações, né? E eu faço essa avaliação, que eu sou uma mulher muito determinada também por a forma como eu fui educada. Ai, que lindo. Que bacana. É sobre isso, né? Eu acredito que a gente traz muito essa nossa vivência. E em vários outros programas aqui eu comento, falo da minha mãe, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Minha avó materna, até os meus 7 anos, né? Então eu até brinco, a minha mãe tem muitos ciúmes, né? Porque eu digo que a minha mãe mesmo é a minha avó, que foi quem me criou, né? Minha mãe me gerou, mas óbvio que ela tinha ela sempre nasci e cresci dentro do meio que ela sempre foi trabalhar, né? Então isso ela me trouxe muito para minha vivência, a independência, né? Da gente jamais depender de alguém, né? Principalmente do marido. Então eu vi a minha mãe a vida toda, né, indo trabalhar para trazer o sustento para casa e também para dar o luxo, né, que às vezes era um luxo pouco, mas era o nosso luxo naquele momento, né. Então eu sempre fui cercada de mulheres muito fortes, muito mesmo, de verdade, assim. Eu vejo a minha avó, que veio lá do interior, de Lermando de Aguiar, né, veio aqui para Santa Maria com os filhos, passou trabalho, né, e ela fala isso, criou 5 filhos, assim, né, com mãos de ferro. Inclusive, a minha família, ela mora ali perto do Jockey Club, né, Jockey Club, e os meus tios todos limpavam cocheiras de cavalo, né, e todos hoje, graças a Deus, são empresários, bem-sucedidos, assim, né, então ela tem aquela honra de falar, né, como ela conduziu toda a família.
E na minha avó, com a minha mãe e lá na minha casa, sempre quem dá, né? Quem fala a última coisa somos nós. Ok, pode ir, né? Lá em casa, a Sofia já fala com o pai dela, mas quem vai lá e fala com a tua mãe, que a tua mãe decidir, tá decidido. Lá na casa dos meus pais também, a gente ia falar, o pai não, vai falar com a tua mãe que sabe da última palavra. E a minha avó também, então já vem isso, né? De uma fibra de mulheres muito fortes, né? O ano passado, a gente passou por um processo bem delicado, minha mãe de saúde e tal, né? Então, nós ficamos 60 dias com ela hospitalizada. E foi um momento, assim, que eu também precisei me doar bastante para estar lá com ela, como nós somos muito parecidas, né? Então, a gente tinha que dosar um pouquinho, porque senão ficava muito, muito tumultuado, né? A situação, mas também, ao mesmo tempo, foi muito libertador, porque eu nunca tive o acompanhamento da minha mãe, né? Então, eu tive acompanhamento da minha avó em determinada época, saí muito jovem de casa, saí com 13 anos de casa e fui ganhar o mundo, com uma sacolinha de supermercado da Rede Super ainda, né? Eu botei meia dúzia de roupa e fui seguir a minha vida, mas eu levei muitas coisas, né? Que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, a determinação, a garra, a força, né? E a liberdade da gente ser o que a gente deve ser, o que a gente gostaria de ser, né? E eu passo isso para minha filha. E agradeço todos os dias, ainda bem que eu tive uma filha mulher para passar esses ensinamentos para ela, né? Então, isso realmente é libertador. Então, é uma geração que a gente está construindo de mulheres fortes, mulheres persistentes, com fé, né? E perseverança, e deixar aí o nosso legado, né? É verdade. Se for falar sobre mim, eu também posso dar o mesmo exemplo das gurias. A minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito forte, muito persistente. A minha mãe também passou algumas necessidades. Eu, como sou caçula, já consegui colher os louros, os frutos do esforço dela. Mas a mãe, ela fazia mestrado, pós-graduação, mestrado, tudo certinho, grávida de 9 meses, caminhava a cidade toda. Foi minha mãe que incentivou o meu pai a entrar na universidade, porque meu pai foi carteiro também um tempo. Aí daquela época que só tinha 2 sapatos, um para missa e outro para trabalho e para as outras festas, para o dia a dia. Mas eu já cheguei nas vacas gordas da família, por ser a caçula. Então, eu não passei tanta necessidade quanto os meus outros irmãos, que nós somos em 4. E eu sou há 14 anos de diferença do último irmão. Puxa, A minha mãe me teve com 42 anos naquela época. Então, essa parte de dificuldade da família eu não vivi tanto quanto o que a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos mais velhos tiveram. Mas sim, elas foram muito batalhadoras, a minha avó, a minha mãe. Depois a minha mãe incentivou o meu pai a se graduar, se formou contabilidade, depois trabalhou na universidade, coordenadora do curso de pedagogia. Meu pai no departamento pessoal também, mas antes disso foi bastante sofrido também, não foi tudo fácil. E isso ela fala até hoje, construir essa casa desse tamanho porque foi assim, esse dinheirinho contado. Eu resolvi chegar depois, mas porque a minha mãe tinha o Ju, tirou o Ju para me ter. Eu acho que não sei se eu te disse isso. Talvez era até para ter nascido antes e ter pego essa época. Mas não, depois de 3, 4 anos que eu fui nascer. Assim, então fui bem persistente para vir para esse núcleo familiar. E eu queria a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, hoje tem 81 anos. 81. Limpa a pátio, sobe e desce a escada, me ajuda com a Antonella, faz comida. Tá meio esquecida da cabeça, mas com 81 anos, quem é que não? Até eu tô esquecida, né? Então, beijo, mãe, te amo muito, obrigada por ter me escolhido também como filha. Eu amo a minha família, então a minha mãe é tudo de bom, mas eu não concordo com toda essa premissa da pauta, eu acho que depende. Porque não são todas as mães, não são todas as pessoas que teve o privilégio de ter mães como a gente teve, né? Então, eu acredito que algumas olham como a mãe foi para ela e tenta superar e não fazer igual e ser independente, buscar independência financeira, independência emocional e quebrar aquele ciclo vicioso que se forma, né? Quebrar o padrão, porque não são todas as mulheres que são mães como as nossas mães foram. Então, acho que a resposta dessa pergunta depende de cada situação, de cada... Mas, ao contrário, Aline,
tu não achas que a grande maioria das mulheres que tiveram mães fortes e avós fortes, elas trazem isso? Eu não consigo mensurar, porque eu conheço pessoas que foram ao contrário disso e se tornaram fortes pelo... Não, eu concordo. Se superaram e tornaram fortes. As que não tinham esse exemplo. Mas quem traz esse exemplo, a tendência é também reproduzir com certeza. Essa mesma personalidade forte. A tendência é. É isso que eu faço referência. Né? Porque esses modelos positivos, normalmente a gente tende a reproduzir, né? Também. Ou também, tão fácil que ficou, às vezes, fica na procrastinação de ganhar tudo e não querer evoluir por ter chegado fácil na vida, entendeu? Ter uma família que proporcionou tudo, hoje em dia, tu ganha tudo do pai, da mãe, às vezes tu não precisa batalhar tanto quanto os nossos pais batalharam para nos dar o que nos dão hoje, porque chegou fácil. Entenderam mais ou menos? Não, eu acho que entendi. Então, para mim, é o depende de cada situação. Quando a gente tem, todos, né, aí os nossos psicólogos que nos acompanham, a noção do exemplo. Nesse caso aqui, me parece que é isso. O exemplo de ver a nossa mãe tomando atitudes, de vê-la indo atrás, de vê-la correndo, faz com que a gente vá também, em termos de exemplo, né? Então, a gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Que tu ia falar? Pode começar. Não, é que eu estava falando que não necessariamente sempre seja a mãe que tenha que dar o exemplo. Às vezes é uma tia, uma madrinha, no caso da Núbia, a avó. Mas a figura feminina, para a menina principalmente, vai ser o espelho. Eu tento ser o espelho para a Antonella. Eu quero que ela faça esporte, eu vou fazer o esporte junto para ela ver que eu tô
praticando esporte. É muito difícil uma criança aprender só na teoria e a gente não dá o exemplo para o filho seguir. Não adianta, fica educado, não fala palavrão, faz esporte. Quando tu não é uma pessoa educada, quando tu passa falando palavrão, quando tu não se alimenta saudável, quando tu não pratica esporte, exigir que o teu filho seja assim. Então, nós somos os exemplos, a gente vai seguir o exemplo tanto da mãe, da tia, da madrinha, de qualquer outra figura que aparecer. Mas a figura masculina também pode ser exemplo para a mulher. E pode ser o alicerce e a fonte segura da mulher também. Não, eu acredito que sim, eu acho que a postura do pai é muito importante também. Por isso que a gente precisa das duas figuras, né, materno e paterno, o masculino e o feminino. Aqui a gente está tentando falar dessas mulheres que foram fortes nas nossas vidas, que a gente se espelhou e que a gente reproduz isso, né, como disse, eu tenho uma filha menina para passar essas coisas. Como isso é importante também. E aí para nós vem muito a noção do matriarcado. Então, como é que a nossa casa se estrutura? Se estrutura a partir desta mulher. Dentro, por exemplo, das famílias negras, a gente tem uma dificuldade muito grande. Uma dificuldade não, um número de mulheres que são mães solos. Então, quer dizer, ela teve um companheiro, um período, aquele companheiro foi embora e ela ficou com aquelas crianças. Então, ela tem que gerir aquela família. Então, era muito mais... Quem aglutina nas famílias negras não são os pais. Quem aglutina são as mães. E aí eu vou pegar um exemplo assim da minha avó, mãe do meu pai, né? Ela era uma mulher, era doceira, ela que determinava tudo. Ela tinha um bar. Ora, uma mulher gerenciar um bolicho antigamente. E ela tinha o bolichinho dela, ela fazia doce. Quando meu avô faleceu, ele estava em Porto Alegre. Ela saiu de Canoas e foi a Porto Alegre, na sede da aviação férrea, não sei onde é que era, exigir que trouxesse o corpo do meu avô a Santa Rosa. Foi a primeira vez, isso foi assim, ó, Vargas faleceu em 24 de agosto e o meu avô em 28 de agosto. Então o Brasil estava em polvorosa. E aquela mulher negra exigindo que o carro fúnebre da aviação férrea, que na época nunca tinha vindo para o interior do estado, viesse trazer o corpo do marido da Santa Rosa. E ela conseguiu. E era ela e a filha, duas mulheres, naquela época. Então, assim, ó, eu lembro dessas coisas, se elas conseguiram naquela época, na nossa época, como é que a gente não vai conseguir? Como é que a gente não vai enfrentar a vida? Como é que a gente vai se acovardar muitas vezes? Mas não é assim, se acovardar porque quer, não, porque às vezes as circunstâncias fazem com que a gente se recolha. As circunstâncias fazem com que às vezes a gente se feche, mas aí tu olha para tua mãe, tu olha para tua avó, para uma tia, para essas referências, o que elas passaram, a dificuldade que tinham antes e hoje as dificuldades que nós temos agora. Gurias, nós trabalhamos com o intelecto, nós somos todas mulheres intelectualizadas. Nós não trabalhamos mais com o trabalho braçal. Vocês lembram o que era lavar, no nosso caso, lavar 12 dúzias de roupa num rio? Nem fralda descartável tinha, né? Não! Então são coisas assim, ó. E aí, decidir, essa noção, o meu pai sempre foi assim. Qualquer decisão, por mim não tem problema, fala com a tua mãe. Se a tua mãe deixar... mas espera aí, às vezes também facilita muito, né, pro homem, né? Com certeza. A tua mãe é que sabe, fala com a tua mãe. Eu lá em casa, às vezes, a Antonella veio perguntar pra ela, não sei, filha, vê com o pai. Tira a responsabilidade. Eu tiro um pouco da minha responsabilidade, porque às vezes cansa, né? Então, não sei, filha, fala lá com o papai. Aí o papai decide também, e daí o papai vê o que tem que fazer, né? Não é só, vamos dividir. Então, tem um jogo de cintura. Lá em casa a gente tem também essa troca. Mas quando são decisões mais, sabe, mais pesadas, assim, às vezes, né? Que tanto a Sofia quanto o Giovanni sabe que eu sou um pouquinho, né? Pau-ferro, digamos assim. Ele já diz, não, vai lá e fala direto com a tua mãe. Porque a tua mãe decidir, tá decidido. Né? Então, são situações também, depende. Às vezes ela veio me falar alguma coisa, disse, ai, minha filha, não sei, fala com teu pai.
eu nem vou estar aí, não sei, acerta com ele, não tem como decidir uma coisa que eu não vou estar aqui, né? Então, realmente, depende dos casos. Porque daí também a gente traz de outra pauta, né? O companheirismo, o parceiro, de dividir tudo, inclusive as decisões. Mas eu percebo que as decisões mais fortes acaba eu que direciono. Esses dias o Mário me colocou numa situação um pouco delicada lá em casa. Ele, claro, agora estão em férias, então assim, ó, o Mário é o pai, amigo e companheiro daqueles 3 filhos. E eles formam um clã masculino lá em casa. O jeito que ela fala. 4 contra 1. Exato, eles formam. Ela é super calma, né? Isso aí. Aí, o que aconteceu? O Fernando tinha tirado uma nota baixa. E o Mário, não sei o que nós estávamos falando no WhatsApp, e o Mário me falou. E eu desço do carro, eu acho que foi a primeira coisa que eu falei. Esse Fernandinho olhou pro pai dele. Tu me enganou e contou pra ela. Pai, não era pra falar nada pra mãe. Não era pra me identificar. Pai, nós nunca vamos contar nada pra ti, porque tu conta tudo pra mãe. Tu foi quente contar pra mãe, porque não sei o que, porque tá. Aí eu disse, olha só, claro que é uma coisa legal quando o pai e os filhos formam essa amizade, essa cumplicidade. Sim, mas daí eu sou a bruxa. Pois é. Aí eu sou a bruxa. Não gostei desse lugar. Tu sabe que eu tô assistindo uma série na Amazon, This Is Us, não sei se vocês já assistiram. Não. É muito boa. E numa parte da série falava justamente isso que tu falou, desse clã que os filhos formam com o pai querido, companheiro, bom-humorado, que faz tudo pros filhos, e a mãe fica da bruxa. É bem isso. É muito boa essa série, bem, pega o lado psicológico. É maravilhosa. Assistam, gurias, é muito boa. Ótimo. O lado familiar, relação de pai, mãe, filhos, tem um filho adotado, tem o negro também. É muito interessantíssimo e vai acionando gatilhos em nós, assim, que a gente vai trabalhando e percebendo coisas e aflorando. Às vezes eu me mato chorando, depois eu vou para minha terapeuta, eu vi aquilo, veio, aflorou de novo uma coisa, o luto do pai também, porque é uma coisa interessante, essas séries que a gente vê no momento de lazer, mas que faz a gente ter aquele autoconhecimento que a gente está sempre buscando, né? Até porque a gente está sempre evoluindo. Eu, pelo menos, eu não sou a mesma de ontem, espero não ser a mesma de amanhã. E tá sempre buscando a evolução, porque a gente não tá parado, né? Não, mas agora, essa questão, assim, que eu faço avaliação hoje, na época eu não tinha essa avaliação, com relação à educação de filho, que eu também não permiti meu ex-marido ser pai. Que eu me achava autossuficiente, eu achava que eu tinha que decidir a melhor escola, a melhor pediatra, isto, aquilo, outro, sabe? Eu me dou conta disso hoje, mas na época eu me achava toda poderosa, que eu sabia melhor que ele. E hoje eu me dou conta que eu também não deixei ele avançar. Se ao mesmo tempo eu me queixava, é porque eu também não dei espaço. Mas isso eu faço avaliação ainda. Hoje, sabe? Mas na época eu não super protetora, de não soltar. Eu achava que eu que isso, sabia. A mulher faz isso pra si mesma. Depois se queixa de que tá cansada, que não tem tempo, mas também não solta. Isso aconteceu quando eu tinha o Eduardo. O Eduardo tava com... Não me lembro quantos meses, assim. Eu fui no pediatra e daí eu acho que a gente era muito próximo com o pediatra e eu acho que eu falei assim, que o Mário não é isso, não é aquilo, o Mário não sei... E ele me olhou e disse assim, e quantas vezes tu deixou ele trocar? Quando o Fábio me perguntou quantas vezes eu deixei, aí eu me dei conta disso. Eu não deixava. Eu não deixava ninguém. Eu não deixava ninguém chegar perto dos meus filhos. Toda poderosa sou eu. Não deixava. A minha mãe sempre fala o dar-se conta. O dar-se conta, independente da situação. Dar-se conta, perceber tudo que está acontecendo em volta, a gente analisar e dar-se conta do que está ao nosso redor, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, o que fez de errado, porque ninguém é perfeito, né, gente? A gente está toda hora errando. Mas só o dar-se conta do erro que a gente cometeu e conseguir, pelo menos, trabalhar dentro de nós mesmos já é e pedir, se não conseguir verbalizar um pedido de desculpa, pelo menos mentalmente, mandando boas energias para aquela pessoa. A gente já fica leve. Agora, gurias, também tem uma outra questão importante nesse tema. Se hoje sou uma mulher forte, é porque fui criada por uma delas. Por que nós temos que ser mulher forte? A gente tem que ser o que a gente quer ser. Sabe? É como se a gente tivesse a necessidade de ser
forte a vida inteira. O tempo todo. E isso é legal, por um lado, eu sou uma mulher forte, Deborah é uma mulher forte, uma mulher de firme, uma mulher que vai, que tá. Tá, mas eu também quero tirar dos meus ombros o baldinho. Por isso, de terceirizar algumas funções. Terceirizar, deixar, liberar, soltar. Não carregar os problemas de todo mundo nas costas. Porque isso a gente vai somatizando. Eu não tento... Eu já era muito assim, eu tô evoluindo nisso, porque eu pegava problemas de todo mundo, queria resolver o problema de todos, e as pessoas não percebiam que eu tava tentando ajudar pelo bem, entendeu? Às vezes eu sou uma intrometida, tu tá se metendo... Não, eu tava querendo ajudar, falar o melhor, aconselhar o melhor, e às vezes as pessoas não querem ajuda. Às vezes as pessoas não querem nem ser ajudadas. Mas até assim, ó, por que a Deborah tem que ser essa mulher forte? Não tem que ser, Deborah. Não tem que ser. Tu tem um momento teu, às vezes, de não fazer nada. Sabe, gurias, eu tive comentei com vocês, né, que a minha mãe ficou hospitalizada ano passado, e a gente ainda tá com uma dificuldade com ela, referente a isso, ela aceitar, justamente por isso. Eu sempre fui a mulher forte. Exato. E agora eu que sempre resolvi tudo dentro de casa. Porque eu sou a filha mais velha, então saí bem jovem de casa, com 13, como eu falei, né? E eu tenho a caçula, né? Minha mãe tem a caçula, que é a Pô, e ela tem dois filhotezinhos, né? O Theo e a Bela, nossos amores, né? E a minha irmã mora com eles, né? Se separou, mora com eles e tal. Então, a minha mãe gerenciava a vida de todo mundo. A única que ela não conseguiu gerenciar foi a minha, porque o dia que ela quis gerenciar, se mandou. Tô indo embora, né? Tipo assim. E quando ela teve essa doença, todo o foco foi pra cuidar dela. E eu dizia, mãe, tu tem que ter permitido, tu tá doente. E ela ficava no hospital e eles têm uma empresa de picolé e sorvete. E ela internou em outubro, eu acho, se eu não me engano, finalzinho de outubro, que tava começando a safra deles. E nós no hospital, eu conversando com ela, e todo o tempo ela me dizia, não, mas eu preciso ir embora, porque eu tenho que comprar o leite das crianças. Ah, porque tem tal encomenda pra fazer. Eu disse, mãe, para, mãe, tá tudo resolvido, tá tudo... E ela não se permitiu, e até hoje, gurias, ela deu alta do hospital dia 31 de dezembro, porque ela teve um tumor no cérebro, ela teve que abrir toda a cabeça, sabe? Depois teve que fazer de novo o procedimento, então é uma coisa que é muito lenta, o médico disse ainda que ela vai mais um ano de recuperação mesmo, né? Então ela teve algumas limitações, né? Então ela não é mais a potência que ela era. Então ela, toda hora, então ela chora muito, ela se culpa muito, porque, não, agora ninguém mais precisa de mim. Porque as decisões eram minhas. Eu que fazia tal coisa. Vai ver no Enneagrama esse tipo de personalidade. Eu que fazia isso, eu que fazia tudo. Então quer dizer que agora ninguém mais precisa de mim? Eu disse, não, mãe, não é que ninguém mais, né? É que é uma situação diferente. Acho que não vai ser amada se não estiver ajudando os Exatamente. outros. É que ela não consegue sair daquela postura da fortaleza que ela construiu e que ela... Olha quantas coisas a gente pensou nessa noção de fortaleza, né? De mulheres fortes. Acho que a gente pode ser mulheres fortes, sim. Fomos criadas por mulheres fortes, sim, mas essa fortaleza não pode ser um peso para nenhum de nós. Exatamente. E aí, olha só, o nosso programinha já se Já? foi. Não acredito! Oi, Senhor, a gente volta. Grande beijo! Jogo de Cintura.